Olá! Hoje o programa Mosaico traz como convidado o professor e crítico de arte Eduardo Cruz. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E como falei, hoje a gente está aqui tendo assim, o prazer de não só conversar, mas aprender com o professor e crítico de arte Eduardo Cruz. Grande Totônio. Edu, seja bem-vindo! Obrigado, Totônio. Totônio, você é uma figura da nossa cultura. Rapaz, obrigado. Um Olha que eu artista pego multimídia que conversa com todas as linguagens da arte, da cultura, e tem uma grande capacidade de andar nos museus, mas também na comunidade e descobrir talentos, abraçando todos os profissionais, todos os espectadores da arte e da cultura aqui do nosso estado e do Brasil. Rapaz, esse dito por você, agora eu tô todo cheio, ó. Você é todo cara, inchado, né? Quando a gente dizia quando eu era menino, né? Era todo. Edu, mas me diga uma coisa, permita-me lhe chamar, né? Amigo Edu, claro, né? Com certeza. Viu? Mas, assim, tem muita gente que tem uma curiosidade, né? De saber, assim, como surgiu o teu interesse pelas artes. Totônio, meu pai, ele tinha galeria de arte, molduraria, e desde criança eu tive acesso a ver as pinturas, os desenhos, e ali fui criando um gosto, observando, apreciando, e as minhas primeiras experiências foram com a pintura, onde comecei a rabiscar com 7 anos e desenhando, observando paisagens. Alguns artistas, por exemplo, o Giga, não sei se você das antigas, né? Sei. Meu pai tinha muitos trabalhos do Giga, do Aldemir Martins. A gente ficava olhando, observando. Então tu já tinha um olhar educado, né? Vamos dizer assim, educado, né? Porque a influência pela ambiência, né? E a convivência com teu pai. Exatamente. E naquela experiência diária, que eu gostava muito mesmo, inclusive levava papel para a escola, caderno de desenho para ficar desenhando. Então comecei a comprar material, ele me deu material e pratiquei acrílica sobre tela. Mas já começou também pintando já acrílica já, sobre porque tela. Como ele gostava de arte, entendia. Te incentivava. Incentivava e tinha um caminho. Já sabia o material para comprar, as tintas e quem poderia me orientar. Alguns artistas no começo me deram muitas orientações e ali foram as primeiras experiências. O gosto começou por aí, pela pintura, pelo desenho e posteriormente as outras categorias da arte. Inicialmente só as artes plásticas, aí na medida em que fui amadurecendo, conhecendo o maior universo, veio o gosto pelas artes visuais, conhecendo a videoarte, as performances, os movimentos, né, estudando com maior profundidade. Mas partiu daí. Interessante. Quer dizer, você começou desenhando, pintando, era mais figurativo, né? Falou paisagens, sim, né? mais figurativo, tudo, né? jangadinhas. Jangadinhas. Isso é legal, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo assim, o cara começando por
abstrato. Rapaz, vai começar por onde muita gente termina, né? É verdade, Né? é verdade. É arriscado começar arriscado. pela abstração, porque pelo menos hoje a gente compreende que a abstração é um estágio muito elevado da pintura. Não só da pintura, como de outras linguagens, né? Porque você acaba tendo que extrair a essência para poder chegar à abstração. No caso de uma pintura, você abstrai o figurativo, trabalha também, de certa forma, a abstração de cores, tonalidades. Professor, outra coisa interessante, você vê muito assim, né? Não digo leigo não, que eu não gosto de dizer assim, o espectador mesmo, né? Ele vê assim, quando ele vê um abstrato, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, tudo. Era como se, ele entende também como se fosse um jogo de descobertas, né? Exatamente, porque a leitura, ela acaba trazendo possibilidades para o espectador. Tem aquele que faz a leitura pela emoção, o impacto visual da cor, como dizia Kandinsky. E já tem outro que quer encontrar uma razão naquela pintura, quer fazer um percurso. Então vê um princípio da arte conceitual aí? Sim, a arte conceitual ela vai entender muito a ideia de uma poética, de uma história que está por trás daquela obra, que às vezes ela é interpretada ou não, mas a obra em si ela acaba tendo um valor, mas o processo dela, que é a poética, tem um valor muito maior. Como um trabalho, você vê, de arte efêmera, o próprio Vic Muniz. A obra dele, o produto é uma fotografia, mas a arte é o processo. No momento em que ele começa a juntar materiais, faz aquela instalação e monta uma instalação para alinhar um figurativo, e ali ele vai captar com a fotografia é o resultado. Mas a arte mesmo, no sentido de arte por arte, é o processo. Se lembra, acho que foi era pela década de 80 que aconteceram 2 festivais de arte efêmera, né? Aqui, que é até o Cérvulo Esmeraldo que ele organizava, né? Sim. A Dodora sabe contar muito bem isso. E eu observo o seguinte, o Leonils, ele fez uma intervenção numa caixa d'água na praia de Iracema. Quer dizer, ficou aquela história, é um exemplo do dito efêmero que virou definitivo, né? Com certeza, porque a ideia do sentir hoje está muito mais à frente, muito mais entendido do que propriamente uma coisa estabilizada. A experiência ela vale muito. A arte efêmera ela vai trazer essas possibilidades, porque a arte ela tem que durar milhões de anos. Ela não pode durar 2 horas, 30 minutos, porque tendo essa durabilidade, essa resistência muito menor, não vai poder ser chamada de arte. Mas eu acho interessante, a gente já está falando em questão da efemeridade, né? Por exemplo, efêmera como? Materialmente, porque, por exemplo, tem aquele artista Dias, que é até do movimento Madi, Dias Cruz, eu acho, né? Ele fez não é? Ali uma passagem de pedestre na beira-mar com o desenho dele. Há muito tempo não está lá, né? Não deviam ter, né? Não, preservado, né? Verdade. Há muito tempo não está. Mas eu estou falando aqui e tem muita gente que está me ouvindo e que está visualizando, né? Com certeza. Então, quer dizer, efêmera como? Materialmente, né? Sim, porque o material ele vai trazer essa ideia de uma resistência mais limitada. Você faz uma pintura com açúcar colorido. Então, ali é uma arte efêmera. Depois você vai desmontar. Um trabalho com gelo. Tem muitos artistas que esculpem o gelo. Então, acaba sendo também uma arte efêmera tratado pelo material. O conceito em si, ele vai ter toda a força para ser chamada de arte conceitual. Que o pessoal chama muito
arte conceitual de arte contemporânea, né? Interessante, né? É interessante. Porque assim, a arte conceitual ela está dentro da contemporaneidade. Mas nem toda arte contemporânea é conceitual. Por exemplo, a sua produção de pintura ela é contemporânea. Não é? Ela é contemporânea. Mas ela não traz um olhar efêmero e algumas que não são as pinturas têm uma proposta conceitual. Por exemplo, alguns vídeos que eu já vi seus têm uma proposta conceitual. Mas nem todos são conceituais. Claro. Né? E essa abordagem sobre a arte conceitual, ela acaba sendo um pouco mais complexa por conta dessa transição contínua que há nesses processos que surgem a cada momento. De arte digital, por exemplo, que antes era tratado como arte conceitual, hoje já não é tratado como arte conceitual, já é um produto contemporâneo. Já é colocado um produto contemporâneo que não tem aquela visão só de conceito, tem um produto. Agora, a arte conceitual, assim, a meu ver, você me corrige aí, viu? Ela oportunizou muito a fotografia como arte mesmo, né? Sim, com certeza. Porque quando a fotografia ela chega, ela vai tomar um papel importante, né? Que seria da pintura retratista. E aqueles retratistas que estudavam para chegar a uma perfeição, ou próximo de uma perfeição figurativa, eles perderam um pouco a função, pelo menos no sentido, no contexto técnico, eles tiveram que se adaptar ou mudar o conceito poético para poder continuar fazendo a pintura e a pintura ter valor, porque a fotografia ela tomou esse papel de retratação, não só na ideia do retrato fisionômico, mas também de cenas em cenários, o cotidiano. Muitos fotógrafos conseguiram ter uma ascensão por captar coisas que a pintura não conseguia captar e também o olhar. Porque é a questão da narrativa, né? Da obra de arte, né? O que é que ela conta, né? Exatamente. E hoje, na arte contemporânea, para o pessoal que está assistindo, ela é a arte atual. É a forma de pensar atual que traz o conceito. Então, para uma arte ser contemporânea, ela tem que ter uma poética, que é o conceito, uma história por trás, não é? Tanto que há uma diferença entre o pintor e o artista visual. Uma coisa é você ter a técnica da pintura, saber fazer uma paisagem e copiar inúmeras paisagens ou outros figurativos, até mesmo ser um copista. Outra coisa é você ter a capacidade de criar, de fazer algo que ninguém fez ainda. E conseguir transportar para o universo pictórico um contexto que é teórico, que está no pensamento, na imaginação, ou até mesmo retratar uma história. Né? Retratar uma história, fazer uma leitura de um livro e transformar em arte, em uma pintura ou em escultura, qualquer categoria. Aí vai até aquela história que, por exemplo, a arte copia a vida ou a vida copia a arte, não é? Por exemplo, certa vez eu estava numa Bienal de São Paulo e conheci Adalto de Paula, um artista de Goiás. E eu conversando com ele, eu disse, rapaz, quando foi que você se achou assim, artista contemporâneo, né? Ele disse, eu não sabia não, foi o curador que me disse que eu era, né? Para você ver. Né? Era uma coisa já natural dele, né? Era fazer. Exatamente. De muitos artistas, eles são descobertos pelo processo criativo. Há de exemplo o nosso Chico da Silva, que foi descoberto Chablot, né? Pelo Chablot, né? Na década de 40. Era interessante, eu tive a oportunidade de conviver com o Chablot e conversava muito com ele. E ele contando, eu ficava imaginando. Porque quando ele soube daqueles desenhos nos muros, né, feito com castanhola, né, era tudo, carvão, aí ele teve a ideia de comprar um material de pintura, que era guache, pincel e cartolina, aí deixava lá no lugar, aí depois ele passava e ele via que já não estava, né?
ele pegava e já começava, né? É interessante. E teve, né? O Chabot foi um grande mestre, né? E era um artista amplo, né? Na Com expressão. certeza. Era um músico excelente, fazia concerto aqui na cidade. Super Né? completa, ajudou muito aqui a Ajudou nossa muito, arte. demais. Não só o Chico da Silva, como Outros, outros. outros. Porque ele saiu daqui, por exemplo, era a distância com o Sou Maravilha, vamos dizer assim, era enorme, não era naquela época, não era a pessoa chegar lá Não, com certeza. e vencer sem ter uma referência, assim não acontecia. Mas aí, tu artista, né? Artista, eu digo assim, nunca deixa de ser, né? Com certeza. Mas você, aí como é que vira o professor Edu, né? Pois é, Totão, eu gostei muito de arte, sempre gostei e quis estudar. Na medida em que fui me capacitando, estudando, comecei a dar aula na escola Justiniano de Serpa, como professor de História. E depois fui para o SESC Fortaleza, trabalhar na área da cultura, responsável pelas artes visuais. Então lá dava cursos de História da Arte, de Arte Contemporânea. Isso, bem novinho, bem né? Novinho, 20 anos, 21 anos. Aí quando foi em 2008, fui para a Unifor e lá comecei a dar aulas de História da Arte, desenho de observação, arte contemporânea. Lá eu consegui criar um curso que foi Laboratório de Arte Contemporânea, o LAC. E nesse LAC a gente conseguia captar muito a essência dos artistas que lá estavam fazendo um curso e assim a gente lia o portfólio, orientava. Tinha uma imersão. Já tinha, por exemplo, a turma, artistas natos, mas tinha gente se formando artista tinha também. Muita gente se formando, muita gente querendo ter o primeiro contato com a arte acadêmica, no sentido da universidade, não da pintura acadêmica, mas de ter uma base teórica, principalmente, conhecer a trajetória dos processos, não só da pintura, como de outras categorias das artes. E a gente acaba também tendo que explorar não só a arte, mas o universo social, o universo político, para poder compreender melhor a realidade e assim o artista ter a possibilidade de dialogar com o seu conceito, transformar em processo criativo, até chegar num produto. Dessa turma, muita gente seguiu carreira? Muita gente que passou pela Unifor, que foi meu aluno, até hoje consegue desenvolver um trabalho bacana, participar de exposições, nomes que já estão no cenário mesmo, inclusive participando de exposições, alguns que foram alunos se tornaram professores de arte. Olha aí, que legal. Por exemplo, a nossa querida Sara Bastos, que é professora essa da Unifor, ela passou pelo curso, fez o curso da Unifor e hoje é professora. Antes não era. Rapaz, pois então nós vamos conversar mais sobre formação artística, né? Mas vamos para outro bloco. A gente volta já, sai daí não. E o Mosaico volta aqui com o professor crítico de arte Eduardo Cruz. Professor, falar de trajetória artística, né? Assim, na formação. Tá aí que eu dei valor vendo você contando aí sobre alunos já lecionando. Mas, mesmo assim, eu acho que você sempre lecionou, não foi só dentro de sala de aula, não. Foi também por onde tu passava, assim, pelo convívio, tudo. Aí chegou, né, ao ponto da academia, né, reuniu muita gente. Foi quando eu me aproximei mais de você, tudo. Verdade, total. Né? E você também incentivava, não era só a conhecer a arte, a arte, viver a ambiência artística. Daí os cursos também que você fazia de desenho de observação fora, né? Conta aí dessa tua trajetória aí, desse teu convívio com o pessoal, né? Pintando junto, né? Desenhando junto. Foi bom você entrar nessa parte, porque realmente foi uma fase de cursos que me engrandeceu muito, aprendi muito viajando
trazendo bastante conhecimento das viagens através do observar com os alunos, porque nós tivemos a oportunidade de viajar para mais de 20 países e retratamos monumentos históricos, edifícios, grandes edificações, palácios. Como é cada um leva a sua prancheta, cavalete, alguma coisa? Cada um levava seu material. Material. E a gente começava, primeiro fazia uma leitura do equipamento que estaria sendo retratado. Historicamente, entendia o conceito daquele prédio e depois fazia a retratação, tudo com autorização. Nesse processo conseguimos entrar até no Museu do Louvre. Desenhamos lá no museu. Tem que ter, né? Naturalmente, né? Sim, Tivemos, a autorização, né? Sim, tivemos autorização bem antecipada. Meses de antecipação a gente conseguiu e desenvolveu um trabalho bacana. Eu já fiz uma matéria lá com o Jaildo Marinho no Louvre. Olha que bacana. Aí tinha câmera profissional, ó. Rapaz, chegou a polícia lá. Foi. Ainda bem que chegou quando a gente tinha terminado. Aí quando chegou, aí pediu autorização. Aí eu disse que não tinha autorização. Aí perguntei, e não posso gravar sem autorização? Ele disse, não. Então, pessoal, não vamos mais gravar, não. Aí eu recolhemos e fomos embora. Já tinha gravado. Já tinha gravado, né? Tinha garantido. Mas achei porque é o direito de imagem da cidade, né? Você paga, né, pelo direito de imagem, né? E eles nem sabem o conteúdo, aí precisam ter. Claro. Tanto que eles precisam saber tudo detalhadamente. Autorização, o pedido, na época, foi feito pela Unifor, eu solicitei pela Unifor, aí eles conseguiram liberar. Deram um prazo, os dias que a gente podia ir lá, foram 3 dias para fazer esse trabalho, os horários todos marcados de entrada e de saída, os materiais, passaram a listagem dos materiais que a gente podia transportar e usar também nas aulas de retratação. Mas foi uma experiência assim, genial. Genial, Genial, porque genial no sentido de que os alunos eles incorporaram a retratação. A retratação ele é um processo mais técnico do que criativo. Exige muita concentração. Mas dá um embasamento muito grande, né? A criatividade, né? Dá demais, porque você acaba aprendendo. Porque é inspirador, né? Exatamente. É a forma de como que você vai conseguir descrever o que você quer criar. Tem que saber. O desenhista ele tem que saber desenhar, tem que saber a perspectiva, a composição, a superposição. O pintor ele precisa aprender a misturar as tintas, conhecer as cores, saber dar as pinceladas, para poder criar. Porque senão ele não vai saber como eu quero dirigir o seu caminho, mas não sei conduzir o carro. Eu acredito muito nisso. Eu, particularmente, por exemplo, quando eu comecei como desenhista, né? Aí comecei no bico de pena, né? Então com pincel mesmo, com nanquim, papel. E me reforçou muito, porque quando eu fui fazer arquitetura, ainda não era o computador, né? Ainda era com a caneta, né? A nanquim, né? Então, isso daí me reforçou. Mas quando eu fui para passar para a tela mesmo, eu fiz questão das primeiras telas, eu que fazia. Encomendava o chassi, montava, estirava, vivenciava todo o processo. Preparava tudo. Aí depois não, depois já sabia, né? E o interessante na pintura, que são as descobertas, por exemplo, já é uma coisa técnica, né? Eu sinto isso. Por exemplo, cada pigmento é uma forma diferente de pintar. Por exemplo, o pigmento azul é completamente diferente do vermelho. Né? É verdade. Até na questão das transparências, né? A textura também. Textura, né? Não, com certeza. Eu estava lembrando, você falando agora, de uma exposição que eu fui quando era criança, sua, do Fagner. Me chamando de velho, ó. Aí tu era jovem, começou cedo, né? Quando eu era criança, eu fui só para dizer, eu fui à exposição do senhor. Não, mas é isso, é preciso muito tempo para se tornar jovem. Quem era o outro? Teve o Aldemir, não, primeiro fez. Foi você, o Fagner Aldemir. O Aldemir, foi. Fizemos várias aqui, fora. Muito interessante. Foi bom. O Aldemir era muito generoso.
Teve uma vez que nós fizemos por 2 vezes aqui com ele, né? Aí teve uma vez que nós fizemos Maceió, Brasília, aí de Brasília ele perguntou para onde era que eu ia. Eu vou voltar para o Ceará. Não, vamos para São Paulo, vou passar uns dias pintando comigo lá no ateliê, aí eu fui. Era desse jeito. Ele gostava muito de você, né, o Aldemir? E era bom porque pintando ele dizia assim, pai, não tem branco puro não. O branco que ele diz era o que eu estava fazendo um olho, sabe? Não tem branco puro não. Você pode sujar um pouquinho esse olho aí, porque todo branco ele absorve o reflexo do ambiente. Então, tem que manchar. Tem que manchar, né? Interessante. Mas eu fiz um trabalho numa exposição, aí na hora assim, pouco tempo antes de abrir, não sei o que foi, aí mancharam lá uma parte de uma tela minha, de uma pintura. Aí eu fiquei arrasado, não dava nem tempo. Aí ele olhou, disse, besta, rapaz, vem cá que eu vou ajeitar. Pegou, passou o dedo assim na boca, pegou, consertou no cuspe. Aí eu aprendi, né, rapaz? É interessante que muitos conservadores trabalham a saliva. Né? Restauro, para tudo. A saliva, olha aí. Ela tem uma acidez interessante para poder trabalhar. Agora você explicou aqui o Aldemir. E ele sabia disso, sabia com certeza. Disso, né? E uma história interessante que aconteceu também quando era criança, no começo, o Belchior frequentava muito lá meus pais. Aí meu pai fazia moldura, fazia telas, ele teve uma época que ele pintava bastante. Muito, Aí ele encomendou um número grande de telas, aí demorou que só a buscar. Aí foi num sábado, estava lá Emília Porto. Emília Porto já era uma senhora, né? Era. Emília. E eles começaram a beber e meu pai tinha orgulho porque eu gostava de arte, e me chamou para mostrar as pinturas. Aí eu só tinha, nesse dia, pintura de papel, de lápis de cor no papel, sobre papel. Aí ele, não, pegue lá uma tela para poder você pintar aqui. Meu pai, pegue lá uma tela para você pintar aqui na frente. Não vou pintar aqui na frente, não. E o Belchior cantando, eu ficava com raiva lá. Não gostava, criança, hoje em dia seria um grande prazer. Está gostando hoje, né? Tanto que está contando a história, com certeza, adoro o Belchior. Mas quando criança me incomodava, ele bebendo lá, cantando tudo, com o pessoal. E aí eu fui pegar a tela, só que eu peguei uma tela que era do Belchior para uma exposição. E uma tela especial, porque ele encomendava sempre materiais especiais. Aí comecei a pintar tudo, aí mostrei. Aí quando chegou ele, rapaz, você pintou a minha tela. Ele identificou, claro. Identificou. Né? Aí como as telas já estavam predestinadas aí para essa exposição, aí ele levou uma tela minha para a exposição dele. Olha aí, rapaz, legal. Grande participação. Estudo, né? Era um estudo só para mostrar. O Belchior foi um grande artista, né? Ele foi né? Porque o cara né? Sempre será, né? Ele, né? A capacidade perceptiva dele e de criação também e você falando na Emília, a Emília, principalmente nos anos 80, anos 90, ela deu uma contribuição muito grande às artes, né? Ela reunia muitos artistas, né? Muitos projetos de arte, né? E ela é uma artista, adoro a fase dela de São Francisco. Excelente, adoro. Cadeiras e São Francisco. Cadeiras e São Francisco, Não, com certeza. Ela ajudou a levar muitos artistas para Portugal. Também, Ela levou muitos artistas para Portugal, ela fez Ela tinha um grupo, teve um grupo que era... ela tinha um Sorro, era aqui, daqui, não era? Exatamente, ali na Pereira Filgueiras. Pereira Filgueiras, né? Que era ela, o Mano, o Vando. Eu não sei se o Júlio Silveira... Não, o Júlio Silveira era lá do Galpão, na Praia de Iracema, que era outro grupo lá do Galpão, que era o Júlio, o Formiga, a Cláudia Sampaio, a Salete Rocha e outros. Mas assim, a nossa produção, a produção cearense, ela é muito forte. A gente tem muito artista bom, não tem? Muito artista bom. E agora que esses artistas estão começando a conseguir sair e serem descobertos pela crítica. Antes os artistas saíam para poder buscar a crítica. Hoje está acontecendo, a crítica está vindo buscar aqui os artistas. Né? Temos nomes importantes que já estão conseguindo
se introduzir no mercado internacional, artistas vivos. Você vê o nosso Della Almeida. Della Almeida é um grande vitorioso. Grande artista. É uma figura maravilhosa. Com né, certeza. Também, né? Maravilhoso, genial. Grande gravador. Agora, ele só tem uma coisa, rapaz. Ele vive me prometendo me levar para Crateús para tomar uma cachaça. Mas eu acho que é só conversa dele. Almeidinha, que vergonha, rapaz. Cumpra com as suas promessas, rapaz. O Almeidinha. Estive na exposição dele em São Paulo, lá na Biblioteca Maria Andrade. Ah, sim. Muito interessante o trabalho dele. Interessante, uma vez a gente tomou um porre. Eu, ele e o Macedo, lá no Museu de Sobral, na inauguração de um projeto que tinha que nós fomos convidados. Aí, nesse dia, mandaram um motorista nos pegar e fomos lá. Aí, nesse dia, eu vi o Almeidinha bebendo. Foi, né? O Bosco Lisboa também, era todo mundo bebendo. Mas foi muito legal. Mas sabe por quê, né? Para suportar o calor. Calor grande. Mas bem interessante, Totonho. Olha, eu digo muito, todo lugar do mundo é inteligente. Eu gosto de ter o que nós temos aqui. Artistas maravilhosos, né? Por exemplo, eu digo, se eu for nominar aqui 500, eu vou estar fazendo injustiça com milhares, né? Porque tem os artistas que, por exemplo, que sabem usar, ou então são oportunizados pela mídia, né? E tem os que são de gaveta, né? Que eu digo assim, rapaz, mostre, os que eu conheço de gaveta, mostre, você vai ver a sua evolução, né? Vai ser grande demais. Verdade. Mas também eu acho legal porque com essa história da globalização através das mídias, né, redes sociais, tudo, o artista também tem condições de mostrar o seu trabalho, porque antigamente era uma luta. O acesso é mais democratizado. Demais, era. Apesar da crítica ser um pouco mais fechada, ela é muito seletiva, mas acaba dando mais possibilidades. Eu digo que são duas críticas, né? Eu digo muito isso. Você pode avaliar o artista pelo trabalho dele ou pelo mercado de arte, né? O mercado de arte, às vezes, muitas vezes, por exemplo, você tem uma valorização do artista quando ele entra em um leilão e tem uma disputa no leilão. Não é? Aí dá uma valorizada grande no trabalho dele, chama a atenção. Né? Tem muito. Eu gosto muito, por exemplo, eu digo muito, Deus é pai e a arte é mãe. E a arte, ela... Falando mais do que ele, ó. Não, fala, meu amigo. E a arte, você é um conhecedor da arte. E a arte, ela é tão mãezona que ela acolhe a todos. Verdade. Aos artistas, independente do talento, independente assim, do que seja, as pessoas. Por exemplo, tem gente que vai para a arte porque sofre alguma desilusão, que sofre alguma coisa na vida, vai, a arte recebe tudo, não tem preconceito. É uma mãe, né? Não tem preconceito. É então, aí por isso que eu digo assim, rapaz, às vezes eu me dando assim quando eu vejo a arte ser maltratada, né? Assim, por descaso, às vezes, né? Tudo, verdade. E o artista, ele realmente precisa ser valorizado, não só no sentido comercial, mas na ideia de reconhecimento mesmo. Reconhecimento. Às vezes o artista ele não consegue ter o reconhecimento nem em casa, pelos parentes, familiares. Eu conheço muito artista, assim, que diz assim, um exemplo da música, que é sucesso nacional, que diz assim, rapaz, o público mais difícil é o de casa. Eu estou fazendo um show, quando eu olho que eu vejo assim na plateia que tá a família, pronto. Eu já... Né? É verdade. Porque o olhar ele fica muito direcionado à crítica. E muita gente se engana em relação ao crítico de arte. O crítico de arte, ele não vai criticar a arte, ele vai ajudar no alinhamento do processo
do artista. Aí, por que o crítico em si? Porque realmente ele precisa fazer ele precisa quebrar algumas regras do processo do artista, orientando para que o artista ele consiga desaflorar, ele consiga voar mais. Porque geralmente eu acho que muitas vezes o artista tem um olhar dele, né? E o crítico pode ser importante na orientação, né? Exatamente. O crítico ele vai ajudar dando direcionamento na trajetória de como o artista proceder, não ensinar na criação, mas sim no alinhamento entre a poética, que é o conceito, e o produto. O artista ele tem uma ideia interessante, mas às vezes não consegue passar daquele jeito por algum bloqueio. Então existe esse profissional que vai ajudar nessa processualidade. Tanto é que, por exemplo, às vezes o crítico é mal entendido, que o pessoal diz assim, olha, isso é uma crítica construtiva, né? Porque se isso é só crítica, né? Parece que já é uma coisa, né? Mais, né? Pesado. Antigamente o crítico ele tinha uma postura bem diferenciada. Realmente ele vinha para julgar. Era. Hoje os salões nem usam mais esse conceito de julgar, comissão julgadora. Às vezes é uma banca de seleção. Banca de seleção. Porque a ideia de julgar é muito forte. E como nós estamos trabalhando na contemporaneidade sobre o conceito, todo conceito é muito válido. Claro. Às vezes aquele conceito para aquele momento não é interessante para aquela crítica, mas é válido. Tanto que há inúmeros relatos de artistas que não foram aprovados em salão da sua cidade e foi chamado para a Bienal Internacional de São Paulo. Tem. Com o mesmo projeto. Tem muito. Vamos conversar mais. Espera aí, um intervalozinho aqui, a gente volta já, beber um copo d'água, né? Até já. E voltamos aqui com o derradeiro bloco. Ó. Rapaz, é aquela história, quando a conversa é boa, né? O tempo passa rápido. Rápido, o tempo vai avexando, né? Professor Eduardo Cruz, crítico de arte. Professor, eu vou lhe dizer um negócio. Interessante a sua trajetória, porque vem artista, né? Quer dizer, já alma artista, né? É importante. E depois decide compartilhar o seu conhecimento, né? Com jovens artistas, jovens independente da idade, né? Exatamente. Mas aqueles que querem assim, aprender, querem se desenvolver, né? Eu sou testemunha disso, de vários acompanhando suas viagens, seus ensinamentos, né? Mas vem também a parte que é interessante, de formação de curadoria, né? Você com experiência até internacional, né? Me conta aí o que é ser curador, né? O artista ele compõe a obra e o curador compõe a exposição, a mostra, tanto que muitos críticos quando vão abordar um artista dizem assim, olha, faça a sua obra, a curadoria ela é minha, exatamente porque é uma responsabilidade em um contexto em que vai fazer com que o espectador possa dialogar da melhor forma e mergulhar nesse universo. Ele cria uma narrativa. Uma narrativa. Né? O curador ele vai apresentar da melhor forma. Tanto que numa exposição, a parte de textos fica de responsabilidade do curador. Né? E a expografia vai fazer uma colocação dentro do cenário da exposição, da amostragem, para que as pessoas possam entender melhor aquele processo. E o curador ele vai ter a possibilidade também a liberdade de organizar da maneira que ele achar mais interessante. Exemplo, um artista que tem uma trajetória grande, ele vai fazer por períodos. Um artista que ainda tem uma trajetória pequena, ele pode fazer uma exposição temática que limite só aquele tema. Às vezes o artista tem uma trajetória bem grande, mas quer expor, o curador quer expor só uma fase do artista. Então, ele faz com que aquela fase, aquela pequena produção se transforme em um universo. E o universo a ser estudado. Uma única obra, pode ter um texto grande, pode ter um universo a explorar imenso e que as pessoas consigam
mergulhar nesse universo e conhecer melhor aquela obra. Tanto a obra como todo o processo do artista. Então, esse é o papel. E surpreende, o curador surpreende o artista, muitas vezes. Surpreende, porque uma boa parte dos artistas consegue enxergar a obra de uma forma muito vertical. E quando o curador faz um bom trabalho, ele coloca no âmbito horizontal e explora de uma maneira que ele não consegue ver o fim daquela linha. Tanto que dá pano para a manga para outra exposição, outra mostra. E tem essa força, a curadoria ela tem essa força de transformar uma exposição em um grande evento. O artista ele se sente muito abraçado quando o curador faz um bom trabalho. E do mesmo jeito que faz um bom trabalho, pode fazer um trabalho ruim. As pessoas se apropriam bastante desse termo curadoria, dessa função de curador, e acaba mostrando, fazendo exposições desorganizadas e compromete o artista. Por isso que muitos artistas hoje tomam cuidado com os curadores que eles trabalham, exatamente por isso, porque é uma responsabilidade grande. Ele pode elevar o trabalho do artista, como também pode depreciar, inclusive no âmbito mercadológico. O texto ele tem essa força, é o universo, é a explicação da obra dele para o mundo. Vem um artista, pega um artista cearense, vai fazer uma exposição, uma oportunidade de fazer uma exposição em um museu importante. Aí não é bem trabalhada aquela oportunidade, é uma decepção. Mas quando é bem trabalhado, o curador ele escreve muito, então é publicado um livro, esse livro já vai dar resultado para um documentário, e aí vai ampliando esse leque, contextualizando toda a produção do artista, enquadrando em períodos, em situações, trazendo para o âmbito social, se for o caso, se não for para o processo criativo, e criando uma atmosfera que o artista às vezes nem conseguiu perceber naquele momento da produção, mas que alinhou com o pensamento do crítico e ampliou todo aquele horizonte que antes estava dentro de uma bolha e agora consegue abraçar o universo. Porque, quer dizer, vai muito além do que normalmente você vê, né? O pessoal acha que, olha, quem está fazendo essa curadoria já escolheu os quadros, né? Assim, tudo não é. Eu acho que a escolha vem depois do conceito até, né? Exatamente. Primeiro tem que ter um conceito. E do conceito é que você vai poder direcionar a escolha daqueles produtos. Que cada produto tem uma história. E eles têm que ter um diálogo, têm que dialogar. Edu, tu tem uma experiência internacional, não tens? Em curadoria, na tua formação? Tenho. Já passei por alguns locais importantes, como o MoMA. E o meu doutorado é em parceria com a Universidade de Lisboa e a UFC, a pesquisa é na UFC, mas toda a apresentação, todo o processo de orientação da Universidade de Lisboa. Quem é o meu orientador? É o Luiz Jorge, nosso amigo. Jorge, nosso amigo. Nós tivemos a oportunidade em 2012. Foi. Eu, você, Marcelo Silva, a Vera Mamed, a Aurélia Alencar. Só pessoas... Mana Celane? A Mana Celane. Escultora, né? Escultora, nós fomos a Lisboa fazer o curso de museologia e expografia. Uma imersão 40 dias lá. Em Lisboa, a gente ia para aula. Silvio, nós fomos a Pitões da Júnia, lembra? Que eles fizeram um museu lá, a comunidade, a aldeia fez o museu, né? Muito interessante. Sim, mas volta, assim, a gente ia à aula, né? Só para concluir essa parte, uma coisa que me chamou muita atenção era o momento pós a aula. Quando terminava, a aula é manhã e tarde. E quando terminava, a gente ia tomar vinho e o professor ia junto. Ia também. E ele levava o vinho. Muito interessante. Tinha a Beatriz também. A Beatriz. Né? Grupo bom. Muita gente vai começar a dizer assim, nós vamos terminar esquecendo. É verdade. E deixa eu dizer, mas o bom depois do vinho, aí era
ficava no hotel, assim, perto ali na Praça do Rossio, né? Uhum. Ali naquele hotel, e eu e o Marcelo, nós descobrimos uma pastelaria que tinha na esquina. Aí a gente ia beber lá, aí tinha uma tal de uma ginginha já. A ginja é boa demais. Quando terminava a ginginha, às vezes eu pedia uma grapa, ó, italiana, mas valia tudo, né? Eu sei que quando eu fui embora no último dia, que eu disse, olha, eu estou me despedindo, né? Porque ia muito lá. Eu disse, não, hoje é por conta da casa. Olha aí. A ginja. Bom demais, né? Foi uma experiência maravilhosa, né? Com certeza. Com certeza. Aí eu gostei muito dessa experiência lá do curso de museologia. E quando fui fazer o doutorado, eu me inscrevi para participar da seleção da Universidade de Lisboa. Certo. Aí tive a sorte de ser aprovado, inclusive em primeiro lugar. Então, coisa boa. Tu é uma pessoa muito focada, muito dedicada e estuda, né? Obrigado, Totônio. Então, isso daí e dá uma contribuição muito grande à arte cearense, principalmente na questão da formação e, mais do que isso, não é só na formação, você oportuniza muita gente, não é? Com certeza. E isso daí é legal, porque, sabe, a pessoa, quando dá fé, se vê artista, o que para ela era uma dificuldade grande, né? Era uma trajetória, né? E você vê, eu digo muito, eu digo assim, viu? Todo mundo nasce artista. Os bestas vão deixando de ser. Deixando de ser, é verdade. Isso é verdade. Com certeza, Totônio. É uma coisa que dá muita razão à tua vida, né? Não, com certeza. Respiro arte. Respiro desde criança e não penso em deixar a arte. É o meu universo. Com 25 anos, quis entrar na crítica de arte, começando a estudar, com 30 já comecei a fazer a curadoria de exposições importantes e tive uma passagem muito boa também pelo MAN, de São Paulo. Lá aprendi muito, conheci a importância da nossa cearensidade com propriedade, com força, que a gente precisa, às vezes, sair para poder compreender de fora, até mesmo com outros olhares. Eu comecei a olhar o Ceará, a cultura cearense, a arte cearense principalmente, com o olhar de outras pessoas. Legal. E isso me fez, importante, me fez mergulhar. Quem tem uma jovem curadora, não sei se você conhece, Maria Eduarda Mota. Conheço de nome. Eu acho que ela fez exposição lá na galeria do Leonardo. Fantástica, viu? Depois, tá conheceu de novo, mas tem que conhecer pessoalmente. Com certeza. Foi, quando eu vi o trabalho dela, tudo, eu disse, olha, você é curadora. Né? Que a gente vê tudo. Não, com certeza. Muito bacana, né? Rapaz, é interessante essa tua história. Parece até o que o Augusto Pontes contava, né? E o Ednardo canta, né? Fazer sucesso lá fora para voltar, né? Não, com certeza. Nas revistas multicoloridas, né? Como ele fala, né? Mas isso daí também às vezes você, para olhar melhor, você tem que se distanciar um pouco, né? Com certeza. Isso a arte nos mostra também, né? Com certeza. E fazer algumas relações. Relacionar o processo do artista, questão da própria identidade. Nós temos uma força muito grande até por conta da nossa herança. Herança cultural fortíssima. Nosso artesanato também é muito forte. Luz, rapaz, por exemplo, me fascinam os desenhos dos potes. Muito interessante. Né? Interessante, né? Das varandas das redes, né? Com certeza. Isso tudo é muito inspirador. A luz, nem se fala. Não é porque, por exemplo, tu que tiveste essa experiência de pintar em muito lugar do mundo, deve ter sentido a mudança de luz, né? Sim, com certeza. Porque aqui a gente tem uma luz maravilhosa, né? Com certeza. A nossa luz ela é muito forte e isso acaba ajudando uma linhagem. Não é? Cada setor cultural tem sua linhagem de ver, de perceber. E a nossa luz ela traz uma linhagem específica. E quando une com os nossos costumes, com os hábitos culturais. Esse é Eduardo Cruz, professor e crítico de arte. Rapaz, é muito pouco tempo, viu, para a gente conversar. Mas aí a gente tem tempo depois para
né, voltar, Com nos certeza, encontrar com aqui, certeza. né? Quero agradecer, eu sei que o seu tempo, sua agenda aí muito corrida, tudo, mas você ter disponibilizado um pouquinho aqui para nos ensinar, né? Obrigado, Bom demais, Totonho. viu? Obrigado, Totonho. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você. Grande amigo de longas datas. E conte comigo, vamos comemorar em outros locais também esse programa. Bora sim. Pois trisca, Marco. Trisca. Até o próximo! Isso daí a gente tem que